Programa Mídia Mineira. Oferecimento Drogaria Santa Rita, onde o importante é você. Está entrando no ar o programa Mídia Mineira. Diariamente você fica por dentro do que acontece em Cataguases e região. Notícias, utilidade pública, entrevista. Está no ar um show de informação. Quinta-feira, 5 de maio. O mês já tá correndo e rapidinho a gente já chega no final. Daqui a pouco tá na beirada da eleição aí. Quer dizer, já estamos na beirada da eleição. Mas, ô Ciganinho, se você não jogou ainda na Mega Sena, dá tempo, hein? Como eu disse ontem, essa semana, em razão da Semana das Mães, 3 sorteios. Até agora tá acumulado e deve pagar hoje, se sair hoje, mais de 31 milhões, como é uma graninha que dá para pelo menos tomar um cafezinho e um choppzinho na hora. Como é que chama ali? Mulambo. Ainda chama Mulambo? E as notícias, e falando em dinheiro, esse mês passado, mais uma vez batido um recorde no Brasil. Mas não é recorde bom, não. A retirada das cadernetas de poupança foi recorde no primeiro semestre do ano passado, quer dizer, os dados foram liberados agora, com a retirada de mais de 24 bilhões. Felizes são aqueles ainda que têm dinheiro para retirar. No meu caso, tá difícil até pagar o boteco da esquina. Não posso deixar de lembrar que hoje é aniversário de um amigo nosso. Hoje é aniversário do Marchão Cairu Teles. É mesmo? Hoje ele tá preparando a festa. Parabéns. E hoje outro dado importante, além da presença da continuação do processo de impeachment, dessa vez agora no Senado, nós vamos ter, o Supremo vai julgar hoje o afastamento de Eduardo Cunha, o presidente da Câmara dos Deputados. Espero que realmente se dê andamento e a moralidade nesse país retorne, se um dia já esteve presente. Outro dado que não é nada bom, já estão confirmados em todo o país 1.271 casos confirmados de microcefalia e afora isso 3.580 notificações estão sendo investigadas. Realmente o Brasil está voltando no tempo, mas um tempo que ninguém gostaria, e principalmente na saúde. Aqui o Brasil está mostrando cada vez mais o que vale a pena nesse país mesmo são os brasileiros. E só a título de lembrete, você, meu ouvinte, que é afiliado ao Sindicato dos Servidores Públicos de Cataguases, o nosso presidente, o Carlos Silvério Oliveira, lembra que é só ir lá na sede do sindicato, aqui na Praça Rui Barbosa, em cima da sorveteria Sol e Neve, propaganda para a sorveteria, para pegar o seu convite para o jantar que vai ocorrer amanhã a partir das 19 horas no Manto Verde. Mas agora vamos parar com essa falação, Ciganinho, e vamos começar nosso programa. Bate-papo com François Fusco. Pois é, hoje trago aqui um grande amigo, realmente amigo, é amigo de muitas histórias e muitas histórias. Eu estava aqui há pouco contando pro Ciganinho que nós conseguimos uma vez, há 20 e poucos anos atrás, você tá ficando velho, hein? Há 20 e poucos anos atrás nós fizemos a proeza de sair de Juiz de Fora, onde tínhamos ido para resolver alguma coisa, se eu não me engano era gráfica ou um pedido da irmã dele, agora não me lembro, e nós gastamos de Juiz de Fora a Cataguases mais de 8 horas. Em compensação, paramos em lugares maravilhosos, até Coroação e principalmente um bar de um parente dele. Bem, hoje eu trago aqui o meu poeta, o seu poeta, o nosso poeta Ronaldo Werneck, o Roneck. Seja bem-vindo, Ronaldo. Bom dia, professor. É um bate-papo, né? É um bate-papo e bom dia e boa tarde. Aqui tem muitas pessoas que vão ouvir agora à tarde na AM. Passa a partir das 12 horas. Na verdade, eu sou um ser vespertino, quiçá da noite mesmo, então amanhã é difícil pra mim, né? Esse negócio de eu estar acordado aqui essa hora, que aliás eu não estou acordado, eu estou dormindo, né? Deve-se mais a você, que é meu amigo de longa data, então isso me lembra um pouco o final de um poema do Mário Faustino, que eu gosto muito, que ele falava assim: quem fez essa manhã, fê-la ter em si princípio e fim, ter entre aurora e meio-dia um homem e sua hora.
Eu acho que tem tudo a ver com o bate-papo, que o bate-papo repete o meio-dia. Exatamente. E amanhã me lembra muito, você falou aí, um aniversário meu naquele apartamento que você conheceu lá de Copacabana. A Constante Ramos. Esquina com 5 de abril. Exato. Eu tinha um amigo do Botequim em frente, que era o Lix Bar, que era um diretor de teatro, o Elinho. E o Elinho estava no aniversário e tal, e chegou a Olga Samaria com o Elton Medeiros, o sambista, que Elton era muito meu amigo, e Olga também, então. Aí quando o Hélio viu, o Elton viu o Elinho, falou, pô, Elinho, você é amigo do Ronaldo também, não sei o quê. Ronaldo, você sabe da história do Elinho com o Cardoso, como é que ele chama? O ator, esqueci agora, enfim, era um ator que fez o Hamlet, tinha morrido há pouco tempo, um ator famoso que agora, daqui a pouco eu vou lembrar. Eu falei, não, o que é? Como é que é? Ele falou, não, ele dirigiu uma peça que o Cardoso fazia lá, o papel principal, e depois, como toda a estreia de peça, foram para um bar. Nós fomos, eu estava junto com ele, então, fomos para um bar jantar, qualquer coisa assim. E quando chega lá por volta de meia-noite, 1h, ele falou, tem que ir embora, que eu tenho que acordar às 7, que eu ia no ministério às 8. Ele trabalhava no ministério qualquer lá da fazenda. Aí o Cardoso virou e falou, ué, e tem gente acordada essa hora. Exatamente. Ronaldo, então eu fico mais feliz, que eu até fiquei preocupado. Eu falei, bem, marquei, ontem eu liguei para você, falei, será? Depois eu desliguei o telefone, falei, será que ele vai aparecer às 7h da madrugada, 8h da madrugada? Eu acho que são tantos anos de amizade que a gente acaba descobrindo o roteiro, o dia a dia, as manias de todo mundo. Mas, Ronaldo, falando nessa questão de amizade, houve um fato, agora se comemorou uma matéria que você escreveu, até por uma pessoa que eu fico até lisonjeado, que é referente a meu pai, Rosário Fusco. E você teve uma entrevista que foi no Pasquim. Como é que foi rever essa matéria depois de 40 anos, se eu não me engano, né? 40 exatamente, papai morreu em 1977 e essa matéria foi em 76. Eu fiz questão, ou como dizia o Carlinho Vergueiro, fiz questão. Nosso amigo Carlinho Vergueiro. Nosso amigo Carlinho. Eu fiz questão de soltar a matéria a partir do dia 19 de março, que era a data do Pasquim. Foi 19 de março de 76, há 40 anos, portanto, que saiu a matéria, que foi uma longa entrevista, enfim. E você sabe que o papai ficou danado na primeira, que eu dividi em 7 crônicas, na primeira crônica eu falo isso, teu pai me mandou a carta e tal, então depois ficou tudo em paz, mas no início ele ficou furo. Eu tenho o jornal, ele guardou, eu tenho o jornal até hoje. Ele ficou furo e tal, mas depois ficamos, enfim, voltou a amizade e tudo. E eu termino essa série de entrevistas com um poema, entre aspas, proibido, que na época nem o Pasquim conseguiu publicar, o Geraldo falou, isso vai dar problema. Olha o horário. Que era um poema que o teu pai me ditou, eu estava lá no escritório, ele tinha... um poema erótico, né? Ele tinha anotado e tinha uma máquina lá no escritório, você lembra uma máquina... Uma Olivetti. Manual, Olivetti. Não, tá até hoje, tá lá em casa. Então, eu bati naquela máquina, ele foi me ditando e tal, e depois ele corrigiu a mão. Eu tenho esse poema datilografado e revisado por ele, então. Eu coloquei agora na sétima crônica, mandei por e-mail, botei no Facebook e tal. Dá o endereço do seu Facebook para quem não leu, possa ler. Endereço Facebook. Do Facebook do seu blog. Do meu blog é www.ronaldowerneck.blogspot.com.br. É mais fácil achar no meu site, que é www.ronaldowerneck.com.br, e lá tem um link para o blog, para várias outras coisas. Mas eu coloquei o poema na última das crônicas, na 7ª, que foi semana passada, e o jornal Cataguases vem publicando. Parece que ele não publicou o poema agora. Porque o poema, meu caro poeta, aquiete. Exato, eu nem enfia a lira. Eu enfiei a lira naquele lugar. Eu estava viajando e ontem, eu não tinha visto Cataguases ainda, não vi ainda.
Ontem um amigo meu, Ernesto Guedes, me ligou e falou: Ronaldo, eu estou seguindo as crônicas pelo Cataguases e estava esperando o poema que lá estava dito que ia ser essa semana e não teve. Eu falei, pô, eu não estou sabendo, né? Então deve ter sido. O poema é proibido até hoje. Continua proibido. Realmente é um dos poucos livros ainda que tem, é lógico, eu tenho em casa os diários, as cartas, mas o Creme de Pérolas, que eu acho que é um grande achado para um livro de poesia erótica, né? Eu tenho até hoje e realmente eu já levei em algumas editoras. Hoje não acredito que seja, mas até na época, na década de 80, você ainda estava no Rio. Uma vez eu acho que eu fui com o Fernando Gabeira na Record, ali em Ipanema, e eu não me lembro quem nos atendeu, falou assim: fantástico livro, mas ele é um pouco pesado ainda. Como é que é a coisa. Mas você falou dessa entrevista. Mas só um adendo, você falar isso, que eu não estava sabendo dessa história do Gabeira que tinha levado. Eu recebi vários e-mails falando das entrevistas, todo mundo adorando e tal. E, inclusive, eu tenho uma grande amiga em São Paulo, a Edra Vanestin, que é da Global, da editora Global. E a Edra falou: Ronaldo, eu vou mandar pro Zé Mário Pereira, que é o dono da Top Books, que o Zé Mário vai adorar isso e tal. Aí ela mandou, o Zé Mário adorou, falou que minha filha não conhece muito ela, porque a Núdia, você conhece, sim, porque a Núdia, minha filha mais velha, você sabe, ela é jornalista, mora em Belo Horizonte, e ela é não vamos dizer, ela não gosta que eu use esse termo, organizadora, mas ela ajuda na formatação, no trabalho da Bienal de Livros de Belo Horizonte. E teve agora com essa turma toda, e mais uma vez, é sempre um pezinho, essas editoras, mas é aí e tal. Ô, Ronaldo, eu sempre tive interesse, mas eu não quero fragmentar mais do que está fragmentado esse trabalho. Então eu sempre quis ter com uma editora uma relação para que fosse lançado o pacote, todos os livros de Rosário Fusco. Mas Rosário Fusco, você sabe, nunca vendeu, pelo contrário. Esse que é o grande problema. Ele faz um buliço, vamos dizer se o termo é esse, um buliço chama a atenção, mas não vende. Mas você falou aí dessa parceria sua, você e Joaquim Branco. Na década de 60, vocês fizeram um jornal literário em Cataguases que fez uma grande repercussão. E nós, lá vou puxar um pouquinho a sardinha pro meu lado, na década de 80 nós fizemos o suplemento. O suplemento, que, se eu não me engano, foi, agora eu não sei se foi o Sodré. Cataguases. Suplemento. Era suplemento. Suplemento Cataguases. Do jornal, sim. E foi citado como um dos melhores jornais literários da década de 80. E uma pessoa que ajuda a divulgar isso até hoje é o Arici. Arici Curvelo, né? E eu me lembro que uma vez eu até fui ao Rio, no Catete, entrevistar o Vladimir Dias Pino, que é o Papa, e gostaria que você falasse desse momento, que como vocês fizeram a descoberta dessa linguagem nova, que é o poema processo, e trouxeram para uma cidade interiorana. Cataguases ainda continua interiorana em muitos aspectos, né? Eu faço uma correlação que os garotos da Verde, na década de 20, trouxeram uma modernidade para uma cidade que não estava. Esse trabalho que eu acho que deveria ser mais explicado. Ele é demonstrado, ele é levado em paredes. Há pouco tempo o Joaquim fez até, e você também lá na exposição no Ângelo, né? Mas eu acho que isso tinha que ser mais burilado, até mesmo a presença do nosso suplemento, né? Que foi 20 anos depois. De certa forma não é bem uma sequência, mas foi o que veio depois da Verde, né? Engraçado que eu acredito que a gente não tenha tido uma influência direta da Verde. Não. Nós acabamos amigos do pessoal da Verde. Eu era muito amigo do teu pai, Joaquim, também, do Chico Peixoto, do irmão Dona Fera, do Henrique de Rezende, mas uma influência direta eu acredito que não tenha havido. A nossa influência foi muito nos anos 60 em cima do suplemento literário do Jornal do Brasil, o SLD. Amilcar de Castro, que fez do Amilcar, fez o Reinaldo Jardim, o Mário Faustino, que eu acabei de falar o poema aqui, enfim, até o pessoal de São Paulo, o pessoal do concretismo, o Haroldo, Augusto, Décio Piatari. A partir daí nós começamos também a fazer os nossos poemas concretos, tá? Que é enxugar a palavra, é a palavra só, a palavra que vale
vale enquanto palavra, não enquanto semântica, enfim, são uns papos que matinalmente impossível de explicar agora. Mas enfim, com isso a gente acarretou amizades em várias instâncias da intelectualidade, da literatura do país, porque começamos a publicar poemas e textos. Até pouco tempo atrás teve em Cataguases o Hugo Pontes. Hugo Pontes, meu amigo, Hugo esse ano vai ser homenageado no Congresso de Poesia de Bento Gonçalves. Que você já foi homenageado? Eu fui homenageado há 2 anos, eu estou sempre no Congresso, já há 8 anos que eu participo. O Hugo vai ser homenageado, grande amigo nosso. Mas a partir daí, depois do concretismo, veio o poema Processo, que é um ponto a mais. Aí é a eliminação total da palavra, praticamente um jogo gráfico, né? E que tem ainda como papo Vladimir de Aspiro, que hoje está com 88 anos, fez há 15 dias atrás, e que está com a exposição maravilhosa no Rio de Janeiro, que vai até agora, dia 5 de junho, daqui a um mês. Lá no MAR, que é o Museu da Praça Mauá, pega praticamente um pavimento inteiro, pega um pavimento inteiro do museu, que é imenso, né? E que dá uma trajetória da poesia de vanguarda brasileira. Essa nossa aventura, eu publiquei essa entrevista com o Vladimir, agora me falha a memória, se foi você ou Joaquim Branco. Eu não sei com quem eu fui. Eu me lembro que era no Catete, numa pequena vila. Exatamente. Eu fui lá, o Vladimir muito comedido em palavras, muito quieto e tal. Mas o mais engraçado, ele é tímido pra falar. Assim. Exatamente, 30 anos depois. Agora, exatamente em maio que nós publicamos o primeiro exemplar do suplemento com a entrevista dele há 30 anos atrás. Olha, que foi em 86. Você tá ficando velho, eu não. Não, de jeito nenhum. Mas eu tenho chance aí. Ainda tem chance. Mas, Ronaldo, e esses périplos seu? Eu acho que agora você largou de vez o Rio. Quer dizer, continua sempre indo ao Rio, seus meninos moram no Rio, seus filhos, né? Eu tenho ligação com o Rio. Você sempre está indo ao Rio. Mas você tem viajado muito em encontros literários pelo Brasil inteiro, né? Como você falou, teve em Bento Gonçalves, você está em Brasília, Belo Horizonte. Novos livros ou sendo conhecido ainda? Não, sim, eu tenho alguns livros na gaveta. Todo mundo tem livros na gaveta. Teu pai falava isso. Na entrevista o Fusco falava, todo mundo tem livro na gaveta, vocês também, né? Isso aí. Até eu tenho. Não, mas até você. O Tobias Mendes. Até eu sei, até você. Então, eu tenho alguns livros que eu estou retomando, aquela série do Há Controvérsias, das crônicas, eu fiz 1 e 2. Você lembra como é que nasceu essa expressão? Vou fazer. Você e Afonso no Rio, num barzinho no Baixo Gávea. No Baixo Gávea, Tem tempo essas histórias. E depois você começou a publicar no Cataguases. No Cataguases. Não, na verdade, eu comecei a publicar o Controvérsia com você no Cataguases, chamava. Eu falava Babalu. Se o Assir tem um negócio chamado Drops, eu vou botar o Babalu, que era uma bala, um chiclete. A história não é bem essa, não. Nós sabemos outros detalhes. Por aí. E eu lembro de fazer os textos, escrever lá na redação do Cataguases aqui, então. Mas, enfim, eu tenho alguns livros de poema. Eu estou com uma ideia de fazer um livro chamado 50 Poemeus Favoritos. O que é isso? Nos anos 50, o Drummond lançou um livro pelo Ministério da Educação chamado 50 Poemas Escolhidos pelo Autor. E aí, isso aí desencadeou uma série, vários poetas publicaram os livrinhos fininhos, 50 poeminhas lá e tal. Agora, há uns 2, 3 anos atrás, o Valdir Duval, que era dono do editor chamado Galo Branco, retomou esses 50 poemas. Então várias pessoas publicaram, a Lina aqui de Cataguases, Tanúcio, vários amigos meus, e o Valdir me pediu, Ronaldo, me manda que vamos publicar os 50 poemas. E eu fiquei, que eu já estava com as outras coisas a fazer e tal, que eu comecei a selecionar, mas nunca eu parava, porque eu não estava com tempo, estava vendo outra coisa e tal, até quando ficou mais ou menos pronto, eu falei, Valdir, olha, já está pronto, só falta dar uma guaribada aqui. Ele falou, Ronaldo, infelizmente a editora fechou. Mas enfim, então eu estou com esses poemas lá selecionados, é uma das
do que vem aí pela frente. Mas e as filmagens? Isso que eu acho interessante. As filmagens. E por sinal eu participo em várias filmagens. Sim, claro, várias tomadas. Eu sempre gostei muito de cinema, né? Muito. Você tem livros específicos sobre Humberto Mauro. Sobre Humberto Mauro. E o meu primeiro livro era todo um livro sobre cinema, era um livro montado como se fosse um filme, era dividido em planos, sequências, né? O Selva Selvagem, a capa era um fotograma e tal. Aí me ocorreu o seguinte, que eu sempre quis filmar aquele livro meu, Pomba Poema, que é um livro do centenário de Cataguases, um poema imenso sobre Cataguases, com umas fotos, e eu sempre quis, eu falei, eu vou retomar aquilo, eu morando no Rio, vou a Cataguases, vou começar a filmar fragmentos daquilo, que de certa forma é um pouco da história da cidade, né? E eu fiz muita coisa em Super 8 na época, já começando com essa ideia aí, lá no meu apartamento em Copacabana, eu já filmei algumas coisas, eu escrevendo a máquina, foi um amigo meu, até ele morreu brutalmente assassinado, o Andrés Palucci, um fotógrafo húngaro, e o Andrés andou filmando comigo lá, eu na máquina, eu fazendo umas coisas e tal, já com aquilo seria como se o poeta está pensando no livro e pensando em Cataguases. Então seria uma espécie do Ulisses, a volta a Ítaca, né? Seria Itacataguases, entendeu? Itacataguases, sem policelia, não há poesia. E aos poucos eu fui filmando, acabou a fase do Super 8. Eu passei para o VHS, Super VHS e digital, blá, blá, blá. Então é um festival, eu sou italiana, é um festival de formatos, né, que acabam sendo resolvido na linha de montagem. O que é o cinema para mim? É a montagem. É claro que você tem que ter o material, você tem que ter as filmagens, mas o cinema se resolve na sala de montagem. O Eisenstein, o grande cineasta russo, com a teoria da montagem dele, que o Glauber faz em cima. Então, é claro, você tendo material, então o cinema é resolvido ali. Ali é que o filme é feito. Então eu estou fazendo isso agora, não mais em montagem, que não nem se chama montagem, mas edição, né? E eu estou fazendo isso agora, editando esses fragmentos para dar um todo que seria um filme memória, que seria Tempos de Mineração, que chama, eu boto Cataguarte também, e Você Não Soube. O que é Você Não Soube? Você não soube brincadeira com a banda lá, Blitz, Você Não Soube Me Amar. Quem não soube me amar? Cataguases. Mas ao mesmo tempo eu amo Cataguases, é uma brincadeira. Musaguara e Madrasta sempre. É uma julgada com isso que, enfim, eu estou já editado, estou só dando agora uma finalização com 8 horas de filme, são 4 filmes de 2 horas. Eu acredito que eu e a mamãe estivesse viva, só nós dois iríamos ver isso. Mas, Ronaldo, para aguentar 8 horas. Eu vou dar uma boa notícia agora. O ministro Teório Savassi acabou de afastar o presidente da Câmara dos Deputados. Eduardo Cunha foi afastado pelo Supremo Tribunal Federal. Maravilha, finalmente. Mas, Ronaldo, infelizmente, nosso tempo está chegando aqui ao final. Como eu disse, é um bate-papo, mas a gente vai continuar saindo aqui da rádio nessa conversa. Eu vou contar com você, quem sabe, a semana que vem, ou na próxima semana, dentro do coisa, que eu acho que tem muitas outras coisas a dizer. Eu queria entrar em detalhes sobre algum dos seus livros. Então, só para finalizar, eu trouxe um livro aqui de presente de você, uma antologia que saiu em Belo Horizonte o ano passado, e tem alguns poemas que se chama O Amor do Terceiro Milênio, que agora a partir do... na verdade só tem um poema que eu coloco aqui do terceiro milênio, que eu vou ler rapidinho, o resto são poemas do século XX, enfim, eu não tenho tantos poemas de amor no terceiro milênio. Então o que sobrou de amor no terceiro milênio chama Signo Sêmen, que é assim: todo poema é signo de amor, mesmo não sendo. De amor, 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 todo poema é senda, mesmo que não diz de amor e não se quis. Todo poema é sêmen, símbolo, sexo, ardor.
Tchau, Cataguases. É isso aí, Ronaldo, muito obrigado. Falou. E eu espero que todo mundo esteja feliz com essa boa notícia agora, que o Brasil está começando a caminhar de uma forma perfeita. Um bom dia a todos, uma boa tarde a todos. Você acabou de ouvir programa Mídia Mineira. Oferecimento Drogaria Santa Rita, onde o importante é você.